Hello and one more time, welcome to our English lesson. Okay, as always, thank you very much for being here. Okay, and let's go on our Science English lesson. Ok, muito bem. Mais uma vez sejam todos bem-vindos, né? E hoje, como de praxe, né? Como nós costumamos fazer aqui, a gente vai cada vez mais levar essa aula para o lado do English e hoje vai ser uma delas, tá bom? Hoje a gente vai aumentar um pouquinho, né, da quantidade de inglês que usaremos na aula, então preste bastante atenção. Of course. Let's go on. Today we're gonna work on circulation. Okay, circulation. Yeah, when we hear this word, what we think is that maybe is our blood circulation. Okay, so let's check it out. Then, as you can see, today I'm here. Yeah, in this little. What can I say? That is in the little circle here. Okay, so just follow me. And so this is the title of the story, and then we have this subheading here. Blood and heart make up the circulatory system. Okay, we have the we have the circulatory system. O que é o sistema circulatório? Ok, and it is made up of. Ele é feito de quê? Heart and blood. If you don't know, se você não sabe o que é heart and blood, check it out, ok? Procura a palavra, procura o significado pra gente descobrir, tá bom? Eu não vou falar nessa aula, então já fica duas coisas para você estudar e mandar na tarefa como nota. O que é blood, o que é heart. So, let's understand that, ok? Nós temos algumas notas aqui, então, de como funciona isso. Just follow me. Number one, your circulatory system, it's made up of your blood vessels, and your heart. Again, we have a new word here. Not new, but I mean, not very used word, vessels. Again, what is vessels? Homework for you, okay? And number two, blood moves food, water, oxygen, and waste products around the body, okay? Again, blood moves food, water, oxygen, and waste products around the body. So this is one of the jobs of the blood, okay? It moves. Isso movimenta, isso faz com que as coisas se movam. O que move? Food, water, oxygen, and waste products. E o que faz com que esses itens se movam? O blood, okay? Very good. So really, very simple, right? And then number three, it circulates around the body through three kinds of blood vessel. Again, it circulates around the body through, através. Mais uma palavrinha aqui que a gente tem que lembrar, ok? Através de three kinds, de três tipos. Lembre-se que kind, né? Lembre-se de que kind é tipo. Então, três tipos de blood vessels, ok? Se você não lembra, novamente, se você não sabe o que é blood vessels, era para ter estudado a palavrinha ali atrás, né? Na linha acima, então, dá uma olhada, ok? And, okay, so which ones? Quais são elas? So we have here the name of the tree. Okay, so listen with me. Okay, so listen to this number one. The first one is artery. Yeah, we have an S here, so we can say arteries. Okay, again, arteries. Let's go to the next one. Okay, this V-E-I-N-S. So let's listen to its pronunciation. So 1, 2, 3. Vein. So again, as we have an S here because it's in the plural form, veins. Okay, and we have the last one, which is C-A-P-I-L-L-A. Yeah, so I mean, what is that? And again, this is in the plural form here, right? So let's listen to that. We're gonna listen to the singular form, but of course I'm gonna explain you the plural form. So listen to that, and that's it. Capillary. Capillary. So as it is in the plural form, capillaries. Okay, so again we have these three kinds of blood vessels. Okay, number one, arteries, veins, and capillaries. Okay, I mean, this is very easy, right? We have a very similar names. Nós temos nomes muito parecidos na língua portuguesa. Então, dá uma olhadinha. Se você não sabe, pesquisa, faz o Google, ok? Todas essas palavras que estão aqui em vermelho, né? O teacher quer a tradução em português, ok? Então, faça nota, manda foto, right? So, and then we have number 4. The heart pumps the blood through the blood vessels
so food and oxygen can get to all parts of the body. Also, waste products like carbon dioxide can be removed. Okay, so this one here, okay, this number 4, I'm gonna translate for you, just for you to have a better idea. Eu vou traduzir esse número 4 só para você ter uma melhor compreensão. Então, o coração, né, ele bate, né, esse pumps, quer dizer que ele bate, e ele faz com que né, por essa batida, ele movimente o sangue através, through, né, these blood vessels. Eu não vou falar agora blood vessels, porque está na parte da tarefa, ok? So, então, a comida e o oxigênio, eles podem ir para todas as partes the body, do corpo, ok? Also, lembra que essa palavra also here significa também, ok? Também waste products. Lembra? Eu também não vou falar aqui que é waste products porque tá na tarefinha que você tem que, né, traduzir ali em cima para mim, ok? Like, por exemplo, dióxido de carbono, carbon dioxide, ok? Can be, podem ser, can be, podem ser removed, removidos. Bem parecido com o português, muitas palavras, ok? Então, não tem muito secret, right? So let's check it out here. We have this draw, right? We can analyze here. So again, in this draw here, yeah, we have the heart, yeah, which pumps the blood, yeah, okay. So again, the name of this is heart. And then here in this part, we have the vein, okay. And up, we have the artery, okay. And then in this part here, we have the capillaries, okay. Again, yeah, if we analyze I think if we think in português, nós pensamos em português, parece, né, ele parece que é a mesma coisa ali, essa parte vermelha puxando, né? Tudo parece as veias aí, ok? Mas capillaries, artery e vein são nomes específicos para essa parte do corpo, tá bom? Então, a gente vê que o heart, ele pump, e o sangue, ele se movimenta ali através, né, this artery, do vein, alright? Então, só pra gente ter uma good notion. Isso aqui é basic science, ok? Isso aqui é ciência básica, né? Então, não tem muito secret, right? Again, if you have questions, leave the comment below, ok? Se você tem dúvidas, deixa o comentário aqui embaixo, ok? So, moving on. And going down here, okay, we have this, again, these 3 little definitions, right? Short definitions of arteries, veins, and capillaries. So, let's follow me. And eu vou tirar minha face da frente aqui só para me ler rapidamente, tá bom? Então, let's go. Alright, so, arteries carry blood away from the heart to the body. Veins carry blood away from the body back to the heart. And capillaries allow substances to move in and out of the blood. Ok, so esses são um dos 3 trabalhos aí que os arteries, os veins and capillaries do. Eu vou traduzir os outros 2 são de vocês, ok? Então, esse daqui o teacher vai traduzir. Vamos lá. O que é arteries? Então, ela carry, ela carrega o blood, o sangue, né? Away, para longe, e para onde, né? From, do heart, do coração, to the body, para todo o corpo. Então, ela faz com que o sangue movimente desde, né? Por isso que tem a palavra from, né? Quando ela desce, ela usa o from aqui, ela fala desde o coração, né? Quer dizer, aquela parte do coração, tá bom? E assim por diante, tranquilo? Então, veins and capillaries, it's a job for you guys, ok? Lógico, mais uma vez, o teacher precisa disso traduzido, ok? Isso é tarefa. Faça tudo no note e manda para mim. Moving on here, if we go down, right, we have the heart, right? So just follow me, this part here right now. The heart pumps the blood around the body. Again, the heart pumps the blood around the body. So number 1, the beating heart is protected by the rib cage. Again, the beating heart is protected by the rib cage. Então, o que o teacher leu até aqui, né? Eu li o subheading e eu li essa primeira frase. Então, o coração, ele bombeia ali, né? Ele bate ali e o sangue, né? Ele bombeia o sangue para todo o corpo. Muito bem. Ele fala primeiro, the beating heart, a batida do coração é protegida por esse rib cage, né? Cage a gente entende como se fosse uma gaiola, alguma coisa assim. Então, mas o que será que é esse rib cage? Tem um significado. Então, essa palavra azul aqui também é tarefa para vocês.
Traduz isso para teacher. Que parte que é isso em português? Quando eu falo para traduzir, você vai pegar a palavra, vai colocar no seu caderninho, coloca a tradução na frente e manda foto, right? No grupo. Ok, então o que é esse rib cage? Eu vou deixar para vocês. Ok, and then we have this information here. Can you see that? Okay, so when the heart beats, blood is pumped out of two arteries. Again, when the heart beats, blood is pumped out of two arteries. Quando o coração bate, o sangue é bombeado para fora, né? Out of, né? Ou seja, bombeado para fora, mandado, né? Para movimento aí através de duas arteries, ok? So, eu já ajudei mais do que necessitava, right? So, very good. Então, nós temos esse draw here, right? Mais uma vez eu vou desaparecer aqui para vocês poderem ver, ok? So, we have this draw here with the heart. Yeah, we have this. And then let's number like this: number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. Let's put like that, okay? So number 1. Number 1, we say vein from the body. The vein from the body é alguma coisa do corpo. Number 2, artery to the lungs. Artery to the lungs, ou seja, um movimento ali da artery to the lungs. Number 3, it's from the artery to the body. Artery to the body. And number 4, vein from the lungs is a vein from the lungs, okay? And so this one, it comes the vein from vein from the body, artery to the lungs. Então it comes, it goes, it comes, yeah, for lungs, body, vein. So these are names. Esses são todos nomes de partes do corpo, né? And then number 5 down below is the heart muscle, right? Again, the heart muscle. Lembrando que heart muscle é o músculo, né, do coração, ok? Então, a gente, né, já fez a leitura, já pegou as palavras, ok? Obviamente, para você entender melhor, né, qual que é o funcionamento do coração, como que funciona exatamente, você tem que saber o significado dessas palavras. Vein, artery, lungs, body, heart muscles, e é para você entender o que está levando para fora, o que está voltando. E lembra, o que faz movimento aqui que a gente está usando é o blood, né? O blood, o sangue ele vai e volta. Ele vai para algum lugar, vem de algum lugar, né? Lembra que quando a gente tem esse from quer dizer que está vindo de algum lugar, ok? Então, so don't forget that, alright? So moving on, coming back here, let me get back to you, yeah? Let me put my face here, okay? I'm here. So let's read. And I have read the number 1, okay? So let's read all the rest, okay? So let me get a little bit closer here, right? Okay, I think, okay, so let's read it. Number 2, one artery takes the blood to the lungs where it picks up oxygen. Again, I'm gonna read for you. One artery takes the blood to the lungs where it picks up oxygen. Okay, so this is number 1. Number 2, right? Number 3, let's read the next one. Carbon dioxide from the blood goes into the lungs and is breathed out. Again, carbon dioxide from the blood goes into the lungs and is breathed out, okay? Which means, yeah, so this carbon dioxide comes from the blood, right? And it goes into our lungs, which is in this part of our body, and then it is breathed out. It goes out of our body from our breathing, ok? Muito bem. Se você não sabe o que é breathed out, é a mesma coisa breathe, né? A gente, ó, I am breathing. Se você não entendeu, não pegou, também faz um check it out. Faz um Google, ok? O que é essa word breathe, ok? Por que o teacher não traduz tudo? Senão não faz sentido, não aprende. É a pesquisa que faz com que você memorize para pegar, ok? Number 4. Veins take the blood back from the lungs to the heart. Again, vein take the blood back
from the lungs to the heart. Muito cuidado com esse takes back, comes from, ok? Para não confundir com o que vai e o que vem. Dá uma olhadinha. Vem take the blood back, ela leva o sangue de volta from da lungs, da parte do lungs, to para heart, ok? Então eu vou traduzir isso aqui só por questão de compreensão, tá bom? Então deixa eu até aproximar aqui um pouquinho. Lembra que nós estamos aqui nessa number 4, right? Então, vens, ela leva o sangue, né, de volta. Ela vem da onde? Do pulmão, do lungs, to para o coração. Então, muito cuidado com esses comes from, goes to, para não traduzir de forma errada, para não compreender erroneamente a palavra, ok? So, very good. Number 5. The other artery then takes the blood with oxygen and food to all parts of the body. Again, the other artery then, então, takes the blood with oxygen and food to all parts of the body. This is, very obvious, right? And number 6, the last one, veins return, de retornar, the blood from the body to the heart, ok? Então, esses veins, elas fazem com que o blood return, que ele retorna, da onde? From the body, do corpo, to, para, the heart, and it all starts again. So this is a process, repeating. It goes, finish, start again, start again, start again, right? So this is the process that we just read here, and this is more or less, right, what we have to memorize. So here, teacher, what we are learning here exactly, right? We are learning how the heart, this pumping system works. Basically, this is what we are learning in this lesson specific, okay? So I hope you had understood, right? All the words and all the understanding, because we go to the next part, okay? Because we're gonna stop now. This we understood basically about how the heart works, and remember that our heart, it pumps our blood, it moves around, through the veins and artery and all this stuff. Okay, so just again, if you don't understand, if you have questions, se você não conseguiu compreender, volta um pouquinho o vídeo, né, se houver necessidade, mas tenta, quanto mais English, better. More English you study, better you get, okay? So let's go to the next part. Now we're gonna change. We are not gonna talk about heart anymore, but we're gonna go to this part here. How we call this? Teeth. This is our teeth. So let's check it out. So just follow me, okay? Okay, so this is gonna be on page 25, and as you can see here, right in this side here, right? Okay, so let it go, right? So let me just get the thing here. Teeth. This is a plural form. Remember, the singular is tooth. Okay, teeth é plural, tooth é singular. Okay, so not a big deal. So just follow me. Okay, so we have it here. Teeth help you to cut, tear, and crush. Be careful. Okay. This word, this is not tear. Again, a pronúncia dessa palavra que eu escrevi aqui não é tear, é tear, porque ela é outra coisa, ela é um verbo, né? Cut, tear, crush. A gente está trabalhando aqui com verbs, algo que indica ação. Não é tear de lágrimas, tear, ok? E, obviamente tem outro significado, right? Então, eles são verbs, ok? Pronunciation, tear. Quais, teachers? Essas palavrinhas em orange aqui, ok? So, cut, tear, and crush your food before you swallow it. Okay, do you know swallow? Glug, 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 glug. De engolir, right? Humans are omnivorous. They eat both plants and animals, right? So, the species, right? The living being, né? O ser vivo que eat tanto planta quanto animal, we give the name, a gente dá o nome de omnivorous, okay, in English. And their teeth are designed to eat most types of food. Of course, e os dentes são, o design deles é para comer, né, a maioria dos tipos de comida, né, que tem disponível no market, right? So no problem.
I think this is a very easy part, right? Not so complicated, not at all. And let's see. Let's move on, right? So going down a little bit here, right? So here we have this. Humans have 3 types of teeth. Again, humans have 3 types of teeth. Eu vou traduzir isso, questão de facilidade, mas lembra, né? Quanto mais for passando, menos eu vou usar inglês, português, ok? Então, humanos, eles têm 3 tipos de dente. É isso que está escrito aqui. Humans have 3 types of teeth, 3 tipos de dente. So, number 1, right? Again, eu vou desaparecer a minha cara aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vamos lá. Então, so we have the mouth, and we have number 1, number 2, number 3. So let's see. Number 1, the name, it's molars. Molars, okay? The definition for that, it's the back teeth for crushing and grinding food. Again, o nome, molars. Back teeth é o dente que fica na parte de trás, for crushing and grinding food. Se você não sabe o que é crushing and grinding food, é algo que você faz com a comida, então já é uma tarefa. O que significa crush, o que é grind em português? Anota e manda para mim, ok? So this is the paper of number 1, molar. We have number 2, which is this one we call canines. Again, canines, okay? So this is the name that we use. Não é canine, é canines, okay? So canine teeth are used for gripping and tearing. Again, não é tearing, é tearing food. So we use the canines to grip and tear food, for gripping and tearing food, okay? Again, teacher, eu não sei o que é gripping, eu não sei o que é tearing, então, tarefa, ok? Tem um significado, é só vocabulário isso aqui, então não tem muito o que explicar, ok? Então, foco bastante, né? Preste bastante atenção para não esquecer, tá bom? And we have this last one, right? I think this eu acho que esse dente aqui, esse nome é parecido com o que a gente tem em português, ok? Né? Lógico, um pouco diferente, né? Mas vamos ver o nome dele? Incisor. 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 Very, very American, right? So incisors, it's the front teeth, and we use it for wait a minute. Deixa eu pegar a pronunciation dessa palavra para vocês, ok? And let's see that pronunciation. Listen to Snip. snip, snipping and cutting food. Again, what are you gonna say here? The front teeth are for snipping and cutting food. Mais uma vez, teacher, eu não sei o que é snip, então já deixa marcado no caderno, anota e manda para mim a answer, ok? Então, no problem, I think not so complicated, right? So, these basically, they are the names and the use of the teeth that we can see here. Easy, right? So, moving down here below, we have the second part, that we're gonna read. I'm just gonna put a little bit over my head. So let's go on. Humans have 2 sets of teeth during their lives. Again, we have 2 sets. Nós temos 2 setos aí que a gente usa no Japão, né? Mas é como se fosse nós temos 2, como é que fala? 2 levas aí de dentes, né? Como é que a gente fala set em português? Por um momento, só um minuto aí, students, ok? Como que seria uma boa palavra para o que a gente chama em japonês de seto, né? Como que você falaria isso? Você tem se você tiver algum exemplo para mim, deixa eu ver aqui. Caramba, eu tenho 300 palavras aqui. Como se fosse um conjunto, né? Talvez um conjunto. Eu acho que o conjunto é o melhor, né? Para usar nessa palavra aqui. Ok? Então, we have 2 sets of teeth during their lives. Quer dizer que nós temos 2 conjuntos de dentes durante a nossa vida, né? A gente chama um de milk teeth, ok? And the other one de permanent teeth. I mean,
it's we use the same label, the same name in Portuguese, so not a big deal, right? Okay? No problem, tranquilo. Imagino que vocês estão entendendo, right? Então, vamos lá, vamos fazer o reading. Number 1, milk teeth, about 20 teeth. So this is the number of teeth we have in our mouth. Use it from 6 months old and start falling out at about 5 years old. Again, normally, okay, we use it, it starts like from 6 months old, and then it starts falling out. I mean, you start losing them, They começam a cair, né? Eles começam a cair when you are about 5 years old. Of course, there is no specific age when they start falling out, because it really depends on the kid, and also when they start, I mean, when you can see them in your mouth, because also it's something really personal, right? Each kid, each baby, depending on the person, it's a little bit earlier, is a little bit late. So I mean, there is no way really to set a specific day. Okay, so for sure, every kid is gonna have teeth like with 3 months, for example. It's not possible. And do you understand? Você entendeu o que o teacher disse? Não? Volta o vídeo um pouquinho, tenta compreender. São coisas importantes, ok? Number 2, permanent. Permanent teeth. Como o nome fala, o dente permanente, né? About 32 teeth. Use it from 5 years old to... Depends how you look after them, right? For sure. Eu vou até traduzir isso aqui, que isso aqui é muito importante, ok? Então, o dente permanente, né, a gente tem por volta de 32, né, dentes permanentes, e a gente começa a usá-los, como a gente deu o exemplo aqui, mais ou menos 5 anos, né, cai, então automaticamente 5 anos nascem os outros, né? E quanto tempo que ele vai durar? Vai depender do tanto que você vai look after, ok? O que é look after? Você vai cuidar deles, você vai, né? Você vai prestar atenção, você vai fazer com que, né, tomar cuidado com ele, no sentido de cuidar, escovar. That's the point, okay? So it really depends on the person. No problem? I hope not, right? So let's go down here a little bit, okay? And then we have this last part, right? Here, okay, I think you guys can see that, right? Again, I'm gonna disappear my image just for a minute, just for you to check it out, okay? So let's go. Teeth are different in other animals. Absolutely, okay? Os dentes são diferentes em outros animais, of course, right? Ok? Porque a própria forma da cabeça, a forma do rosto é diferente. Então, provavelmente, né? Como a gente já sabe, né? Na realidade, vai ter alguma diferença, ok? Então, muito bem. So, the title here, right? Ok? O título aqui seria... Teeth are different in other animals, ok? Os dentes são diferentes em outros animais, ok? Então, tranquilo para vocês estão conseguindo compreender essa parte, porque agora a gente vai prosseguir aqui, né? Fazendo essa leitura, ok? Okay, so, as I told you before, let's read. Carnivores. Okay, so this is how to pronounce this word. Carnivores. Meat eaters. I mean, they eat meat, so that's why they are called carnivores. Have teeth suited to killing other animals and tearing flesh. Again, they have teeth suited. I mean, their teeth, they are made for it. You know, like the design, the way, by nature, their teeth is to kill other animals and tearing flesh. Flesh is the name that we give to our meat, you know, like the body. So, for example, think about a tiger or a lion when it's running after a deer, or I don't know, something like that, another animal. So when it gets it, it bites it, it crunches it, so the animal dies, and then the teeth that they have, it's used to open and to eat the flesh, the meat, right? So, I mean, it's when we see that scene, on television, it's a little bit strong, right? Okay, but this is the meaning of this teeth. This is why they have that. É natural, é para isso que eles têm desse formato, tá bom? Então, carnivores have teeth suited. Os dentes deles são já para isso, né? Eles vêm naturalmente feitos para isso, né? Para killing, para matar os outros animais e poder comer, cortar a carne, right? Isso é the nature. Moving on.
Canines are long and pointed for holding, hold, and gripping flesh. Molars can crack, and crush bones. Again, I'm gonna read. Esse segundo aqui só não vou traduzir porque, obviamente, é para vocês, ok? Para a compreensão de vocês, alright? So canines are long and pointed for holding and gripping flesh, and molars can crack and crush bones. Alright? So this is the thing. Se você não entendeu o que é crush, crack, faz um check it out. E também, óbvio, deixa isso anotado no caderno. Tudo que não sabe é nota, isso é regra, ok? Next one. Going down here below, okay? Very good, we have this next word, okay? And then we have the herbivores, okay? Again, herbivores. This is herbivores. This is the name that we give. That's a very difficult to pronounce. I'm gonna play the audio here for you that I have from my dictionary, okay? Remember that normally we use the more British version. Herbivore. Herbivore, yeah? Herbivore, something like that. So plant eaters, I mean animals or living beings, seres vivos que comem plantas, right? So have teeth suited to eating plants. Lembra que esse suited, né, quer dizer que o dente dele é, como é que fala? Ele é prático para isso, ele é feito para isso, né? Ele é capacitado para isso. Essa é a ideia de suited, okay? To eating plants. And incisors cut grass off. Grass, cut it off, okay? And molars grind the grass as the jaws move side to side, okay? Again, and molars grind the grass as the jaws move side to side. This is herbivores, okay, way of doing things. So this is the thing that we are studying here, okay? Incisors, grind, eating, cut, okay, all these words, note, check it out, the meaning, because this is very important, okay? Don't forget that. So I think not so complicated, right, to understand. We have these two drones here, okay? I'm gonna again disappear my face, right? Okay, so that I mean just for me to read for you guys, all right? So again, we have this first one, yeah, canines and molars, okay? So this is the one, yeah, as we have this school here, this animal school sample, and the molars, okay? So just this is just for us to identify, para identificar onde tá, né? E aqui a gente tem, again, another example, esses são os incisors and these are the molars, ok? Por que nós temos esse desenho? Basicamente para facilitar aí a compreensão, né? Você dá uma olhada, você vai olhar a imagem e fala, opa, entendi, eu captei qual que é e como que funciona, ok? So, this is basically what we have to check today on our English lesson, okay? So, of course, focus on, okay, read again. If you don't understand something, go back, ok? Lembra das palavrinhas tearing, né? Não é tear de lágrima, mas é o tear de, né? É outro significado. Quando você estiver estudando, faça notas direitinho, né? Tudo que você escreve em inglês, escreve em português, repete a pronunciation. Herbivores, ok? Again, vou pôr esse daqui de novo, porque essa é difícil até pra mim, ok? O herbívoro, né? Que a gente fala. Vamos fazer o listening dela aqui, só pra gente pegar. 1, 2. Herbivore. Oh, sorry. Herbivore. Herbivore, okay? Herbivore. Something. Mais uma vez. Herbivore. Herbivore. Yeah, like that. Herbivore, okay? And then, as we have in S here, plural form herbivores, okay? So, basically, that's it, okay? Então, muita garra, né? Especially you, Miss Lohan, okay? So, thanks everybody for watching this lesson. Muito obrigado por estar acompanhando essa lesson, ok? Focus, ok? Se você precisar, retorna um pouquinho, analisa o livro, and of course, let's go on. See you next time in the next lesson. Thanks a lot for your time and see you soon. Bye bye, guys. Take care.